Ele que é cardiologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, para conversar um pouco conosco. Bom dia. Olá, muito obrigado por atender a Nova Brasil. Bom dia, doutor. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Igualmente. Doutor Alexandro, a arritmia cardíaca atinge que percentual da população do nosso país? Então, arritmias cardíacas são distúrbios diversos. A gente pode estar falando desde extrasístoles, nada de grave, problemas que alteram um pouco a frequência do coração com alguns batimentos isolados, até arritmias graves com chance de levar à morte súbita, como a fibrilação ventricular. O universo de arritmias é muito vasto. Existem situações como a fibrilação atrial, por exemplo, que com a expectativa de longevidade aumentada da população, cerca de 15% dos idosos acima de 85 anos podem ter. Por outro lado, extrasístoles supraventriculares, extrasístoles ventriculares, que não necessitam de tratamento específico, são alterações corriqueiras, frequentes, que podem acometer em mais da metade das pessoas em exame de Holter que não requerem tratamento nenhum. E arritmias graves, como a fibrilação ventricular, que é consequência de uma falência elétrica aguda do coração que leva à parada cardíaca e à morte súbita, é mais comum em pessoas que já tiveram infarto, pessoas que têm doenças cardíacas como a doença de Chagas, defeitos congênitos ou a dilatação do coração com a insuficiência cardíaca. Casos como esses são bem conhecidos no público em geral, até em atletas aparentemente saudáveis, como a gente já viu o caso do jogador de futebol que para no campo, que tem uma parada cardíaca durante a prática de um exercício físico. Essas são arritmias, felizmente, não tão comuns, podem acometer cerca de 10% das pessoas que têm doenças graves no coração e 80% das paradas cardíacas são decorrentes de arritmias dessa natureza. Alexandro, a pessoa sente quando tem uma arritmia cardíaca? Sim, é possível, mas existem distúrbios do ritmo que também são silenciosos e assintomáticos. Os sintomas típicos de arritmias cardíacas são palpitação, uma sensação de batedeira, de aceleração no coração, batidas irregulares no peito, tontura, falta de ar, desmaio e sensação de desmaio. Mas existem arritmias, e não são raras, como é o caso da fibrilação atrial, que pode ser silenciosa, completamente assintomática. Arritmia que não vai matar de uma hora para outra, porque o ritmo não está muito alterado naquele momento. Mas é possível detectar num exame físico superficial e até mesmo pelo autoexame, se a pessoa souber, e que não é difícil, da mesma forma que se ensina a fazer autoexame da mama, o autoexame do pulso, você coloca o dedo no pulso radial, aqui no punho, abaixo um pouco do polegar, na parte de dentro, é possível captar, sentir o teu pulso, os atletas fazem muito isso, para medir a frequência cardíaca, e a detecção, mesmo assintomática, de uma irregularidade, quer dizer, batimentos, a pulsação que fica oscilando, variando para mais, para menos, com irregularidade, podem ser sinais de arritmias cardíacas, especialmente a fibrilação atrial. Doutor Alexandre, a terapia vai necessariamente para uma cirurgia ou para o marca-passo ou pode ser tratada com medicamentos? Excelente pergunta, porque de possibilidades de tratamento é amplo. E como nós falamos, a arritmia cardíaca não é uma doença específica, podem ser vários distúrbios diferentes. A gente pode estar falando aqui de pessoas que têm aceleração do coração, pessoas que têm falha nos batimentos com uma frequência cardíaca extremamente baixa e pessoas que têm arritmias que não alteram muito a frequência cardíaca. Então a gente vai ter, dependendo do que encontrarmos, opções de tratamento desde uma observação com controle dos fatores de risco, a possibilidade de uso de antiarrítmicos ou procedimentos não necessariamente cirúrgicos, como é o caso da ablação por catéter, onde um catéter é inserido no coração para mapear
qual é o foco daquela taquicardia, daquela arritmia e eliminar, ou a colocação de um marca-passo ou um desfibrilador, que é um marca-passo capaz de aplicar choque diante do risco de uma parada cardíaca. Perfeito. Ana Luísa. Doutor, prazer aqui em fala Ana Luísa Bessa. Eu queria te perguntar, o consumo de energético pode gerar arritmia cardíaca, algum tipo de condição relacionada ao coração? Oi, Ana Luísa, essa pergunta é muito importante porque o consumo de energéticos está aí, está no mundo real aí disponível para as pessoas. E essas substâncias, essas bebidas ou em pó, que isso é preparado para uso recreativo ou para aumentar capacidade física ou para misturar com bebida alcoólica, pode ser ingerido em doses diversas e as composições elas variam muito também. De uma maneira geral, não existe um risco proibitivo para essas bebidas, mas existe um limite além do qual, de uma maneira geral, as medidas são em garrafinhas de 300, de 350 ml, que não se ingira mais do que 2 doses dessas por dia. Há muita coisa misturada ali. Cafeína, diversos aminoácidos diferentes, que às vezes misturado com álcool ou diante de situações, pessoas que fazem uso de medicamentos, que já têm problemas cardíacos subjacentes, podem funcionar como gatilhos para disparar alguma arritmia intolerável, como é o caso da taquicardia supraventricular, como é o caso da fibrilação atrial. De uma maneira geral, esses episódios não são muito comuns. Haja vista que muita gente consome energético. Mas na hora de consumir é importante lembrar da situação de misturar com bebida alcoólica, que deve ser evitado, e também respeitar o limite máximo de ingestão por dia. Perfeitamente. Doutor Alexandre, muito obrigado pela sua participação. Grato. Obrigado, o prazer foi nosso. Doutor Alexandre Fagundes, cardiologista e vice-presidente da Associação Brasileira de Arritmia Cardíaca. Bom, olha até onde foi, até os energéticos. A Ana levantou um assunto extremamente importante.